Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para mim, boa tarde quando vocês forem assistir a aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entrevista novamente, né? É o conteúdo agora, é a atividade que iremos fazer agora, tá? O gênero que nós vamos trabalhar. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Não estou achando. Vou entrar ali de novo, só um minuto, meu povo, minha pova. Acho que agora vai. Ok. Pessoal, aqui, teoriazinha sobre entrevista. A entrevista é um diálogo entre duas pessoas que recebem o nome de entrevistado e entrevistador, né? Qual o principal objetivo de uma entrevista? Transmitir alguma informação sobre um determinado assunto, né? A gente costuma encontrar entrevista em jornal, site, revista, né? Com o intuito de passar conhecimento sobre algum tema, tá bom? Além de entrevista jornalística, tem outros tipos de entrevista. Por exemplo, quando você vai atrás de um emprego, tem a entrevista de emprego, né? Entrevista psicológica, quando você vai numa escola, né? Quer entrar numa escola, quer estudar nessa escola, tem a entrevista também, tá? Nas escolas particulares, tem entrevista com o diretor ou o coordenador da escola, tá? É importante a entrevista? Sim, elas têm grande importância. Por quê? Porque permite que você tenha conhecimento sobre um determinado assunto. Então, a entrevista também é um gênero super importante para nós, tá bom? Quais as características de uma entrevista? Né? A principal característica que eu considero é o discurso direto. O que é o discurso direto? É a reprodução fiel na íntegra da fala do entrevistado, né? Das respostas do entrevistado. Então, por se tratar de um diálogo, né? As falas vão ser transcritas. Então, de repente, se o entrevistado começa a rir, quem estiver digitando, redigindo a entrevista, vai ter que colocar lá risos, risada, entre parênteses, né? O entrevistado riu muito, alguma coisa assim. Por quê? Porque a entrevista, ela reproduz integralmente toda a conversa, já que é um diálogo, né? Nas entrevistas, quando elas são impressas, você consegue ler, né, no jornal, na revista impressa, você percebe as pontuações, né? Travessão, as aspas. Já na entrevista, que você só escuta, não tem como, né? Mas a entonação na entrevista oral, vamos supor que você está no rádio e só está escutando, né? A entonação você consegue perceber se é uma pergunta, se é uma exclamação, tá bom? A entrevista, então, é um diálogo entre uma ou mais pessoas, onde o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado pergunta, tá? Não. Não. O entrevistador faz as perguntas e o entrevistado responde, tá bom? O entrevistado não pergunta, o entrevistado só responde. Ah, professora, tem que fazer uma entrevista. Qual é a estrutura dessa entrevista? De maneira geral, é simples, né? Primeiro vem lá, entrevista com Fátima Bernardes. Depois vem uma apresentaçãozinha. O Jornal O Popular, deste dia 29 de março, irá entrevistar a apresentadora Fátima Bernardes, do programa Encontro da Rede Globo, né? Você vai fazer uma entrevista com alguém. Primeira coisa que você tem que pensar, qual é o tema? Você não vai ficar inventando assuntos, né? Primeiro é o tema. Tem que escolher um assunto para ser trabalhado, né? E, se possível, acredito que 99,9%, esse assunto tem que ser um assunto que o entrevistado domina. Mas você vai fazer uma entrevista com alguém, sendo que ela nem sabe o assunto. Então, a definição do tema tem a ver com quem será entrevistado e com o assunto que ele domina, tá bom? Roteiro, como o próprio nome diz, né? É o que vai guiar o entrevistador.
porque ele não vai ficar lá inventando na hora. Ele tem um roteiro, ele vai seguir um planejamento. Ó, vou começar com essa pergunta, a pergunta 2 vai ser essa, a 3 aquela, a 4 aquela, e assim por diante, né? Ele faz uma lista dessas perguntas, tá aqui, ó. A partir daí podem ser listadas algumas perguntas que vão nortear o trabalho. Pode acontecer que lá no meio você, nossa, eu tenho que perguntar sobre isso, surgiu uma pergunta do nada? Pode, com certeza, pode sim, tá? Título se for para um jornal, né, é o título, é como se fosse o nome da entrevista, né? Geralmente aparece, né? Entrevista com William Bonner, mais ou menos assim. Seria interessante um título bem criativo, né, gente? Usar a imaginação. E a revisão? Terminou? Por quê? Porque você vai transcrever. A pessoa está respondendo e você está escrevendo, você está copiando, você está anotando. Então, depois que fez a entrevista, você vai para a produção, depois tem a revisão. Na revisão é onde você, né, vê os erros, essa palavra aqui está escrita errada, né? Vou começar com essa pergunta, essa aqui eu vou deixar para o final, porque foi mais interessante. Então, na revisão, você organiza o seu texto, você vê os erros, você vê o que tem que melhorar, o que tem que tirar, o que pode deixar, tá bom? Um exemplo de como funciona essa estrutura na prática é a dinâmica de um veículo de comunicação. Após a definição da pauta, que a equipe, né, define, né, o repórter vai fazer algumas pesquisas sobre a pessoa. Como é que você vai entrevistar a Fátima Bernardes se você não sabe nada sobre ela? Né? Então, você tem que fazer uma pesquisa para realizar essa entrevista, tá? É comum também, gente, fazer a entrevista com gravador. Hoje em dia, antigamente, né? Quando eu era aluna, minha mãe tinha um gravadorzinho pequenininho, sabe? E eu usei muitas vezes esse gravador da minha mãe. Hoje em dia não, hoje em dia é com celular, né? Você aperta ali o gravador, pá, né? Ou mesmo WhatsApp, né? Gravou ali, beleza, né? Por quê? Porque quando você for passar ali, você for transcrever, né? Você tá com tudo ali arquivado e salvo no seu celular, tá? Outra coisa que eu acho muito legal nas entrevistas é o olho. O que é o olho? O olho é quando tá lá no jornal, né? Entrevista com Fátima Bernardes. Aí algumas partes são grifadas para chamar a atenção do leitor antes dele ler. Né? É uma tática assim de prender a atenção do leitor, certo? Tipo de entrevista jornalística. Existem alguns. Primeiro delas é individual. Entrevistador e entrevistado. Rotina, acontece a partir dos acontecimentos de interesse público, né? Com pessoas que estiverem presentes na ocorrência, por exemplo. Tem um acidente ali, as pessoas que estavam ali próximas, né? Entrevista em grupo. Você já ouviu falar da coletiva de imprensa? Né? O ministro da Saúde vai fazer uma coletiva de imprensa. Então, ele vai na frente, tem todos os repórteres ali. Essa é uma coletiva de imprensa, tá? Exclusiva. Você já viu que o Fantástico ele tem muitas entrevistas exclusivas, né? É que é uma entrevista que vai ser concedida só para uma pessoa, é exclusiva, é só daquele jornal. O Fantástico é muito bom nisso, né? Pesquisa realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão, tá? Então, pesquisador sobre a vacina, né, ele tá ali e ele vai responder algumas coisas sobre um tema específico, tá? Personalidade, descreve a vida de uma pessoa famosa, como seus hábitos, história de vida e curiosidades. Então, tá lá o Neymar, né, vai ter uma entrevista com essa personalidade. Né? Aí olha a casa dele, os troféus, essa coisa. Opinativa é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinados assuntos, como atletas, estudiosos, profissionais consagrados. Então, uma pessoa especializada em alguma área vai dar uma opinião sobre um determinado assunto, né?
Caracterizada, são trechos curtos de uma entrevista inseridos em um texto, entre aspas, e transcritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Então, são partes da entrevista, né, que são inseridas em algum outro texto, tá? Mas lembra, sempre tem que ter um entrevistador e um entrevistado, mesmo que seja coletivo, com vários jornalistas, né? Mas tem alguém ali norteando tudo. Entrevista dirigida e não dirigida. A dirigida é a que vai detalhar sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, né? Tragédias, tristezas, crimes, entre outros. Nessas situações, muitas vezes, o entrevistador não elabora um roteiro, né? Ele até pensa em algumas perguntas, mas a partir do momento que eles vão conversando, a entrevista vai rolando, tá? E a não dirigida é aquela preparada com antecedência, né? Com elaboração de roteiro, pesquisas e perguntas. Gente, na verdade, é o contrário, tá? Mas não vamos nos ater nisso aqui, não. Vamos pensar no que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar a entrevista, o gênero textual. Vai ser uma entrevista que você vai definir um tema. A primeira eu vou definir, mas a segunda vocês vão definir. Tem que ter um roteirozinho, um título, e depois você vai fazer a sua revisão. Nós vamos trabalhar com a entrevista individual, só você e o entrevistado, tá? Mas isso a gente vai falando nas nossas aulas, ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho mais. Eu já tinha feito uma videoaula, tá, galera, sobre isso. E agora mais uma para trabalhar mais aí o gênero, ok? Próxima aula a gente continua esse gênero tão legal para a gente estudar. Ok? Obrigada.